E aí, moçada, beleza com vocês? Espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia, de todo mundo ficar preso. A gente sabe que é complicado, a gente estava retornando aos poucos aí, né? Tínhamos entrado numa fase ainda que a gente começando a voltar novamente. Infelizmente voltou todo mundo ter que se recolher novamente. Essa pandemia aí tá prendendo a gente, deixando a gente em casa, um pouco estressado aí, porque todo mundo quer ter contato, a gente quer se abraçar, conversar, passear, sair, e a gente tem que ficar em casa, né? Não tem jeito. Eu estava comentando até com a tia Samanta, a minha pequenininha tem dois, né? Tem o Luiz, né, com 15, e a Luísa com 7 anos. Ela fica sempre falando para mim assim: pai, quando acabar essa pandemia aí, a gente vai passar no shopping, a gente vai viajar, a gente vai passear, porque já não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Eu não sei, talvez alguns de vocês aí tenham oportunidade, às vezes, sei lá, no condomínio mais liberado, pode sair um pouquinho, ou vai, de repente, pula no vizinho, vai brincar lá, jogar uma bola, ou conversar um pouco. A gente sabe que a grande maioria, às vezes, tem que ficar confinado mesmo só com a família. Pai, mãe, irmão, quando não tem sozinho, celular e mais nada. Boa noite, viu, gente? Que eu nem falei oi, né? Deixa eu falar um oi, pelo menos, né? E nós estamos aqui de volta, né? Infelizmente, porque a gente tem que dar mensagem através, né, do vídeo, mas se Deus quiser logo, né, presencialmente, como o tio Mike falou, todo mundo com vontade de se ver, de se encontrar, né? E como a tia falou na semana passada, saudade de ver o rostinho de vocês, mas por enquanto vai ter que ser assim, né? E espero que a palavra que a gente vai trazer hoje possa, né, que foi ministrada, possa, né, chegar ao coração de vocês, tá bom? Então o tio Mike vai começar falando, né, tio Mike? Na verdade, assim, da mesma maneira que foi no primeiro estudo que a gente passou, a gente quer trazer uma coisa. O assunto não é tão leve, mas é pincelado, sabe? É bem pontual, assim. A gente não vai se aprofundar em nada, porque, primeiro, porque não é a intenção de a gente aprofundar nesse assunto. A gente falou, você se lembra na aula passada, um pouco sobre a parte da salvação, né? Daquelas pessoas que não ouviram de Jesus, e a gente vai aproveitar o gancho disso que a gente conversou na primeira aula, para falar sobre o que a gente está vendo hoje, né? Que a gente imagina ser os últimos dias, né? Se a gente for avaliar, desde que Jesus começou o ministério dele, a gente vê que os apóstolos, os discípulos que estavam próximos dele, já perguntavam para ele: Senhor, mas quando isso vai acontecer, quais são os sinais, como que vai acontecer isso? E ele já conversava. E a gente percebia na leitura dos evangelhos que ele já vivia essa expectativa, imaginando que já ia acontecer, o reino já viria, né? E as coisas iam acontecer naquele momento. Já se passaram já mais de 2000 anos e a gente ainda aguarda, né? Não que isso não vai acontecer. Jesus fala na palavra, fala sobre os rumores de guerra, das pestes, das doenças, das enfermidades. A gente vê que isso acontece. A gente, desde a época de Jesus, né, quantas pequenas guerras, revoltas, pessoas morrendo não aconteceram. Passamos por 2 grandes guerras, né? E perigo de outras guerras perigosas, né, que ficaram aí de acontecer, a iminência de acontecer, e graças a Deus não aconteceu. Quantas epidemias tiveram, a gente está vivendo hoje uma coisa que a gente nunca aconteceu, mas se a gente for pensar em séculos passados, a gente fala da peste negra e outras doenças aí que dizimaram as pessoas, desde a época a gente fala do nazismo, quantas pessoas não morreram. Quer dizer, a gente vê o ser humano desde a época a gente foi contar desde a época de Jesus, como o ser humano vem vivendo. E como, né? que essas pessoas devem ter interpretado, né, esse tipo de ocorrência como fim de tempo, né? Finais dos tempos, porque são coisas horríveis, né, que aconteceram. E a palavra fala, né? Quantas profecias, vamos falar assim de profecias extra-palavra, né? Há pouco tempo, então em 2020, em 2012, vocês são muito novos ainda, né?
mas talvez você se lembre, ouviu o pai e a mãe falar, ou o irmão mais velho falar. Teve a época do 2012, que era o calendário maia, que falou do fim dos tempos, todo mundo ficou com a expectativa, vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo. Teve na virada, antes de vocês nascerem, no ano 2000 teve o bug do milênio, que era a virada de 1999 para o ano 2000, que foi um bug mais dos computadores, mas que as pessoas achavam que ia acabar o mundo. E tiveram festas do fim do mundo, onde as pessoas procuravam extravasar a carne, na verdade, né? Achando, já que vai acabar, eu vou fazer tudo aquilo que a minha carne quer, né? Tem direito de fazer, né? Sem nenhuma preocupação de Deus, sem nenhuma preocupação de salvação. Claro que provavelmente muitas dessas pessoas nem conhecem a Deus, não têm o mínimo interesse em conhecer a Deus, acham que é tudo balela, tudo conversa, né? E a gente está vendo, mas a gente vai ver um pouquinho no estudo que a gente trouxe da palavra, que a gente percebe os sinais. Eu estava conversando com a tia Samanta sobre, a gente vê muitas coisas ruins acontecendo, né? Como a gente já falou das guerras, enfermidades, essas coisas terríveis estão acontecendo. A gente vê que o ser humano está cada vez mais pensando em si próprio, né? Amantes de si mesmo. A gente vai ver que na palavra fala muito disso. As pessoas são egoístas, né? Não se preocupam com o outro. Eu quero saber de dinheiro no bolso, quero saber de mim. O que eu posso fazer para mim, né? A gente vê que o mundo está muito Isso é assim muito hoje. forte, né, hoje, né? E é um sinais que nós temos vivenciado, como o tio Marco falou, os homens seriam amantes de si próprios. O que quer dizer isso, tia Samanta? Egoístas, né? Só pensando neles mesmos, a falta de afeto muito grande, amor ao próximo, sendo que Deus fala na palavra o que nós temos que fazer, né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? E amar a Deus, né, de todo o nosso coração. Quem conseguir cumprir esses 2 mandamentos, ele vai conseguir cumprir todos, porque são os mais importantes, porque a partir do momento que você ama a Deus, você vai tomar cuidado, né, de como você deve proceder e viver. E você amando o próximo, você vai ter cuidado com o próximo. Você nunca vai fazer uma coisa que você não gostaria que fizesse com você. A tia Samanta e o tio Marcos sempre falam isso também em sala de aula. A gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse amor. É amor ao próximo, só aqueles que eu conheço? Não, nós temos que amar a cada pessoa. Mas tia Samanta, tio Marcos, vamos amar aquele menino, aquela menina que me trata mal. Não, a gente não está falando no sentido de você suportar certas coisas, mas amá-lo e orar por ele para que ele mude, entendeu? Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença do cristão. Aquele que não é cristão faz isso. Se importar, né? Se importar com a amiga é fácil. Mas com o inimigo, né? É complicado. muito difícil, né? Alguém que te faz mal, você quer distância, né? Sai de perto de mim, não quer pessoa. Problema seu, se vira. Problema seu, se vira. Desculpa o termo, né? Vai se virar por aí, né? Quero você longe de mim. Não é bem assim, né? Aliás, não é nada assim, né? Nós temos que fazer o quê? Temos que amá-lo e orar por essa vida. Orar para que Deus tenha misericórdia, né? E possa mudá-lo. E tentar, né? Falar um pouquinho do amor de Deus para ele também, se houver uma oportunidade. Uma palavra, igual a gente falou no estudo passado. E assim, né? além de todas essas, como eu estava comentando, além de todos esses problemas, né, que a gente vê acontecendo no mundo, tem boas novas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a pregação do pastor Hildo no domingo passado, que passou agora, falando das coisas que estão acontecendo, né? As coisas que ele pôde ver, as manifestações de Deus pelo mundo, né? Como Deus está avivando as pessoas, né? A manifestação do Espírito Santo, o mover de Deus, né? A gente vê que isso também são sinais da volta de Jesus, né? Deus nos ama, Ele está preocupado com essas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, elas estão conhecendo, em locais que nunca se ouviu do Evangelho, maravilhas, manifestações de maravilhas de Deus estão acontecendo por aí, e vidas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo salvas por aí. Isso é maravilhoso. Afinal de contas, o propósito de Deus é isso. O propósito de Deus é que todos se salvem, né? Como a gente sempre fala, Deus não faz acepção de pessoas, né? A gente sabe que há, mas mais questão de doutrina, que algumas
até mesmo dentro do meio evangélico, né? Há doutrinas que acreditam na predestinação, que algumas pessoas nasceram para salvação, foram vasos de honra, e outros são vasos de desonra, mas, no meu ver, no meu modo de entender, eu creio que Deus ele morreu por todos, para que todos, é claro que cada um de nós vai ter a oportunidade de aceitá-lo, de rejeitá-lo, né? Isso é outro propósito. Mas a gente vê que a gente quer falar um pouquinho sobre a visão bíblica desses últimos dias, né? Termo mesmo, né? Nos últimos dias, né? Nos últimos dias a gente ouve isso há muito tempo, né? Que nós estamos vivendo os últimos dias. Né? Como identificar isso na palavra, né? Entender, né? De que forma que acontece esses últimos dias, a que se refere, na verdade, né? Nós vivemos sim os últimos dias há muito tempo, né? Aqueles que antecedem a volta de Jesus, né? Esses são os últimos dias. E veja que até desde a época, né, do Pentecoste, quando ocorreu, né, o batismo do Espírito Santo, e aí você está aqui, mas você vai ver aqui a passagem? Porque assim, uma análise que a gente queria fazer sobre essa análise da palavra últimos dias, porque às vezes os últimos dias ele pode estar no contexto, que depende muito do texto, né? Às vezes o contexto dos últimos dias é uma coisa que já ocorreu. E às vezes o texto fala dos últimos dias de coisas que vão ocorrer ainda. A gente lembra que em Atos 2, vai falar justamente fala sobre os últimos dias, né? Se cumprindo uma profecia de Joel. Né? Porque você deve se lembrar que quando Jesus ele ascende aos céus, ele manda que os discípulos aguardassem, né? Eles aguardassem a manifestação que ele prometeu, que quando ele fosse, ele mandaria o Espírito Santo. Vocês se lembram disso? E eles ficaram aguardando, né, essa vinda. E quando ocorre o batismo no Espírito Santo, todos estão reunidos, os discípulos estão reunidos aguardando aquela manifestação que aquele batismo do Espírito Santo vem como línguas de fogo sobre os apóstolos, os discípulos, e de repente eles começam a falar das maravilhas de Deus. As pessoas, porque vocês se lembram que eles começam a falar em várias línguas, tinham vários povos naquele lugar, e eles começam a falar em várias línguas, e alguns que estão olhando aquilo lá acham que eles estão embriagados, bêbados, acham, estão cheios de vinho, tomaram um monte, beberam um monte, estão embriagados. E aí Pedro se levanta e fala, não. E aí Pedro vai falar sobre os últimos dias. E vai falar sobre uma profecia de Joel. Né? E aí está aqui, né? Em Atos 2, a tia Samanta queria, né, ler para vocês rapidinho. Então, em Atos 2,15, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, gente, isso está acontecendo? Sim, está acontecendo. Desde aquela época vem acontecendo. E hoje somos batizados ainda pelo Espírito Santo. Que tempo que nós estamos vivendo, tia Samanta? Vivemos desde aquela época até hoje, estamos caminhando, né, para as fases, né, são fases que têm ocorrido. Já é o fim do tempo, tia Samanta? É o final? Já acabou? Não, existem outros sinais que sim, estes sim provarão que Jesus está às portas. E aí também a gente vai falar também um pouquinho para vocês, através da palavra, onde fala sobre isso. Mas o que nós estamos vivendo esses sinais. Assim, o que eu quero só enfatizar é que no caso desse texto que a tia Samanta leu, onde o profeta Joel fala dos últimos dias, nesse contexto era naquele momento presente, quando ocorreu o Pentecostes. Né? Então, quando ocorre o Pentecostes, você vê que Joel, lá no Antigo Testamento, ele falava que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Quando acontece aquele mover do Espírito, eles são batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes, inicia aquele mover do Espírito. Aquilo que o profeta Joel disse lá no Antigo Testamento, que era futuro, se tornou presente.
Então eu queria, nesse complexo, né? Nesse, é um pouquinho difícil, né? Nesse contexto, os últimos dias estavam iniciando lá. E até hoje pessoas são batizadas no Espírito Santo, até hoje pessoas profetizam, pessoas têm visões, né? Esse contexto dos últimos dias, para a gente não poder confundir, né? Mas a gente fala sempre em últimos dias, a gente imagina que são coisas que ainda vão acontecer. Nesse contexto, desse versículo, na questão desse versículo, é uma coisa que já ocorreu em Pentecostes e ainda ocorre, né? E era mencionado como últimos dias. Exatamente. Tá? E o que eu falei, nós estamos vivendo e ainda acontece nos nossos tempos, porque muitas pessoas são batizadas, como repetindo, né, o que eu falei no início, tá? Mas é o que eu também vamos mencionar aí depois para finalizar, né, a ministração, que ainda não é o fim, porque ainda existem outros sinais que sim marcarão o fim, certo? A gente percebe, como a gente, no início da introdução, eu comentei com vocês, desde a época de Jesus estava com os discípulos, eles já esperavam pelo fim, né? Mas a gente vê agora, assim, a gente fala assim de sinal de guerras, de enfermidades, né? Mas uma coisa assim que eu vejo, que eu percebo, que o pastor Roberto sempre comenta nas pregações dele, a gente nunca viu a promiscuidade como aumentou nesse mundo, né? As pessoas hoje elas não têm mais respeito umas pelas outras. Tudo que aquela santidade que tem que haver entre marido e mulher, ou entre namorados, entre os sexos mesmo de homem e mulher, não há mais respeito, né? As coisas estão voltando a ser como eram antes. Prega-se uma liberdade, né? Como aquilo que as pessoas entendem que é certo, elas pregam que é normal e tem que ser aceito e a gente tem que aceitar. E não é bem assim, né? Porque isso vai contra os princípios da palavra, né? Aquilo que Deus fala, né? Existem sim limites e foram impostos, né? O sexo antes do casamento não é permitido, né? Muitas coisas, homem, né? Vocês já têm uma certa idade que entendem isso, estão ouvindo isso abertamente sobre, né? A gente até abordou outras vezes a questão de homossexualismo, se isso é certo ou não é certo. Isso é abominação aos olhos de Deus. Então são coisas que estão tentando introduzir hoje, né, e tornar normal, porque o que se prega? Todo tipo de amor é válido, né? O importante é amar, e a palavra de Deus não fala isso. E a gente sabe que tem igrejas que pregam isso, e a questão não é a pessoa mas é o ato que se pratica. A abominação está aqui, no ato que se pratica, que é o pecado que gera, que é abominação para Deus. A gente vê lá, na época de Noé, a pessoa se dava em casamento, elas estavam lá comendo, passeando, fazendo seus afazeres, trabalhando, e de repente veio o dilúvio, né? Pela palavra a gente percebe que a promiscuidade era terrível naquela época. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas elas não tinham amor umas pelas outras, foi apenas um homem justo que era Noé. E por causa dele, Deus salvou a família dele também. E não foi tão de repente, porque Deus deu oportunidade para as pessoas se arrependerem, né? Porque eles viram Noé construindo a arca ali. E mesmo assim, eles faziam o quê? Zombavam, né, de Noé, não acreditaram. E o que acontece hoje? E Deus deu oportunidade de escolha, né, e não quiseram. Então, assim, é isso que a gente queria trazer para vocês. E da questão realmente do fim, né? Quando vai se findar e a volta, né, de Jesus, a volta do Filho do Homem, a gente vê em Mateus, tá? 24, a tia Samanta também vai ler, porque vocês sabem que eu gosto de ler a palavra, né? Porque ela fica gravada no coração. E aí em Mateus 24, 29 fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? Olha, esse sinal. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém. Assim esperamos ansiosos a vinda do Filho do Homem, porque essa é a nossa esperança. Então, já nesse caso, a gente vê se fala dos últimos dias no texto, mas são últimos dias que não se cumpriram ainda, né?
A gente vê, a gente percebe que tudo que Jesus está às portas, voltando e retornando, mas há coisas no texto, cara, tem muita simbologia nesse tipo de alguns textos muito complexos. A gente não vai entrar em questão de escatologia com vocês, né? Até mesmo num termo que a tia Samantha procurou, no termo grego, scatos, que tem a ver com último, né? Significa último. Que é estudo dos últimos dias, das últimas coisas, né? Está relacionado a isso. A gente não vai nem entrar nesses detalhes porque não é o intento um pouquinho difícil, complexo. A gente nem tem preparação para falar sobre isso, né? O que a gente quer passar para vocês é exatamente sobre que a gente percebe que o fim se aproxima. Jesus, graças a Deus, a gente pede, Maranata, vem Jesus, que Ele volte mesmo, nos leve. E o que faz, né? O que a gente tem que fazer, né? Novamente, voltando a falar para vocês, o que importa para nós, né? E o que nós cristãos temos que fazer diante desses sinais, dos fins dos tempos, que nós temos visto, que nós comentamos aqui hoje. Falando novamente da parábola das 10 virgens. Temos que estar o quê? Com as lamparinas acesas. Temos que estar o quê? Com elas cheias de azeite. Então nós temos que estar o quê? Firmes na palavra, certos daquilo, né, que Deus tem para nós. Por quê? Quem estiver em comunhão, realmente buscando a Deus, não precisa ter medo. Não precisa estar preocupado. Entendeu? Com sinais, com o dia da vida, porque Ele fala que virá como ladrão. E a gente não sabe em que hora, em que momento. E nós temos que estar prontos. Isso é que nós temos que nos preocupar. Como está a sua vida espiritual? Como que você está? Está buscando a palavra? Tia Samantha, você falou isso na aula passada, Tia Mike, sim, temos que estar buscando. Não esqueça, aquele momentinho do dia, orando, lendo um versículo, se alimentando da palavra. E assim você vai ter o crescimento espiritual que você precisa, a fé é necessária para não ter medo, não temer a nada. Porque nós somos do Senhor, Ele nos ama, e quando nós estamos em Cristo, não há o que temer. Nós sabemos que quando Ele vier, nós subiremos com a igreja, né? E estaremos com Ele, né? No céu. Tá bom? Bom, gente, eu não sei se o Timar quer falar alguma coisa. Não, acho que era isso que a gente queria passar para vocês, né? Sempre lembrando, gente, vamos buscar a palavra, né? Leia a palavra, medita, busque a oração a Deus, porque a gente sabe, é gostoso as outras coisas do mundo, mas Deus sempre fala na palavra, né? Sempre que a gente bate nessa tecla, que o espírito e a carne, elas lutam contra elas, e vai sempre prevalecer quem a gente alimentar mais, né? As coisas Deus fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então a gente tem que a gente fala dos últimos dias, nesses últimos tempos, a gente tem que se aproximar mais de Deus, matando a nossa carne. É legal a gente ficar assistindo um monte de série, legal jogar videogame, legal. Mas isso aí é tudo alimento para a carne, gente. A gente, peregrino nessa terra, a gente precisa começar a alimentar o espírito cada vez mais, né? Diminuir o contato com esse mundo e aumentar o contato com as coisas de Deus. Na conversa, procurem se relacionar com os teus amigos também da igreja, aqueles que você conhece, pelo WhatsApp, falando das coisas de Deus, se alimentando mutuamente. O que vocês estão vendo, o que vocês estão assistindo de Deus? Manda uma palavra para um amigo também, para a gente poder ter esse alimento. Tá? Eu não quero mais me alongar mais. Que vocês tenham uma semana abençoada, que Amém. Deus abençoe vocês, Amém. Os seus pais e tudo de bom para todo mundo. Amém. Um beijo para vocês, uma excelente semana, viu? E um abraço, forte abraço.